Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 122, que vai ao ar no domingo, dia 3 de abril de 2022. Já chegou o abril, senhoras e senhores, o ano tá passando, o ano tá voando. Galera, sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Eu estou muito feliz em estar com vocês hoje. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Se você curte o canal, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like no vídeo, compartilhe, porque esse é um canal gratuito com muito conhecimento jurídico. Eu queria agradecer e mandar um beijo para todos os meus ouvintes nas principais plataformas de podcast e todos os meus espectadores aqui no YouTube. Muito obrigado semanalmente por estarmos juntos falando de direito tributário em altíssimo nível. Pessoal, essa semana o assunto do Tributologia não pode ser diferente. Foi uma notícia que foi veiculada nas principais mídias do país, que foi a discussão em que o Corinthians afastou na justiça uma cobrança milionária de ISS. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a incidência de ISS, anulando o crédito tributário com relação ao time de futebol Corinthians. E nesse caso, não foi só o Corinthians beneficiado, tá? Que fique claro. São Paulo e Palmeiras também tiveram suas vitórias no Tribunal de Justiça de São Paulo. Tanto São Paulo quanto Palmeiras, bem como o Corinthians, se sagraram vencedores nos debates tributários. Portanto, há aqui, sem sombra de dúvidas, um empate técnico entre os três grandes times de São Paulo, né? Então, pessoal, qual foi o debate? Antes de mais nada, eu queria que você anotasse o número do processo. Muita gente me pergunta, Gabriel, qual o número do processo? Qual o número do processo? Qual o número do processo, né? Especificamente, gente, a gente precisa... Bom, vamos fazer o seguinte, vou falar o número do processo só no final. Pronto. Vamos debater aqui qual é a situação e no final a gente fala o número do processo para manter a audiência. Bom, a decisão ela é da 14ª turma. Ela é da 14ª turma lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Que a 14ª Câmara, perdão, né? Em São Paulo a gente usa a Câmara, TJ a gente usa a Câmara. 14ª Câmara de Direito Público. Câmara de Direito Público. A análise feita pelo tribunal foi com relação à decisão da 2ª Vara de Fazenda Pública, que efetivamente entendeu pela não incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre determinados serviços. E aqui é muito importante que se entenda que não é uma discussão só. Foram 29 autos de infração lavrados pelo município contra o Corinthians, tá? Desses 29, 24 foram derrubados, 5 ainda permaneceram pendentes, 3 o Corinthians aderiu ao parcelamento, tá? O que acontece é o seguinte, o município de São Paulo, ele exige 2 times de futebol de um modo geral, não é só do Corinthians, né? A cobrança de ISS, né? Sobre eventos realizados nas sedes dos clubes e cessão de marca, tá? Há uma expectativa que o valor pode chegar a R$1 bilhão de ISS. É um valor estratosférico, né? Em 2019, antes da pandemia, os valores já eram em torno de R$500 milhões, né? Enfim, somados aí, claro, os grandes times de futebol, né? Nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte: a primeira autuação se refere ao período de 2010 a 2014. Esses foram os primeiros problemas. Depois foram mais 2 fiscalizações de 2015 até 2018, né? O município de São Paulo entendia pela incidência do ISS sobre a cessão de uso de marca, né? Bem como aqueles programas de sócio-torcedor. No caso do Corinthians, né, é o fiel torcedor, né, que os corintianos pagam lá para ajudar o time, né, para colaborar com o time, não é verdade? Então o que acontece?
Qual é a discussão aqui? Incide ISS sobre sócio torcedor? Incide ISS sobre cessão de uso de marca? A grande verdade dos fatos é que o fato gerador do ISS só é caracterizado com a efetiva prestação de serviço. O fato gerador do ISS só é caracterizado com efetiva prestação de serviço que existe com a obrigação de fazer. Em havendo uma obrigação de fazer contratada, há a incidência do ISS. Caso contrário, a incidência do ISS vai ser indevida. E é interessante porque, veja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já declarou inconstitucional a incidência do ISS sobre a cessão do uso de marca. O órgão especial do TJ de São Paulo já declarou inconstitucional. Por quê? Porque efetivamente não há obrigação de fazer. Eu tenho uma marca, tributologia, eu cedo a marca para que você use o tributologia, você vai usar o tributologia e eu vou receber por isso e não tem obrigação de fazer envolvida. Eu não estou me obrigando a fazer nada para você, nem você nada para mim. Eu só estou te dando o direito de usar a marca. Ponto. Funciona como se fosse um aluguel, né? E aluguel não tem obrigação de fazer. Portanto, não há que se falar na incidência do ISS. E é interessante que tem uma frase do desembargador Rezende Silveira em que ele diz: não dá para confundir o conceito de serviço com o conceito de locação. Sob pena de dilargar ao infinito o conceito de serviço e abarcar qualquer atividade humana. E é muito bom esse trecho do voto do desembargador Rezende Silveira, porque essa é a lógica, essa é a tônica do ISS. O ISS precisa incidir exclusivamente sobre a obrigação de fazer. Se não for obrigação de fazer, não estamos diante de um fato gerador de ISS. Ponto. Acabou. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, e aí a gente vai avançar. O programa Fiel Torcedor. Gente, qual é a obrigação de fazer que o Clube Corinthians ele assume com o programa Fiel Torcedor? Nenhum, não tem nenhuma obrigação de fazer. Por quê? Porque nesse caso, para você paga lá um valor fixo para ser um fiel torcedor do Corinthians e você vai ter desconto na venda de ingressos. Você tem compra antecipada, você tem desconto, mas você não tem nenhum serviço. O Corinthians vai dar massagem no pé do cara. O Corinthians vai pegar ele em casa e vai entregar ele no jogo. Não vai fazer isso. Qualquer programa de sócio torcedor só tem grande vantagem quando você tem a compra antecipada e quando você tem desconto. É só isso que eles fazem. Por quê? O estádio tem tamanho, tem limite, o time ganha, a gente está falando aqui, poxa, de times com altíssima capacidade de torcida, que é o caso do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do meu time, que é o Flamengo. São times que têm muita torcida. Então, às vezes, o cara vai pro sócio torcedor para ele garantir o direito de comprar um ingresso só, mais nada. Pegar um descontinho aqui, outro acolá, mas o direito de comprar um ingresso. Então, efetivamente, não há obrigação de fazer lá no sócio torcedor. Outra coisa, bilheteria de jogos. Gente, né? No caso da bilheteria de jogos, a gente já pode pensar na existência da obrigação de fazer. Por quê? Bom, bilheteria tem uma prestação de serviço, né? Tem uma prestação de serviço. Se você tem uma bilheteria funcionando, há um serviço atrelado, há uma obrigação de fazer, que é a venda de ingressos. Ok, venda de ingressos vai incidir ISS. Venda de ingressos vai incidir ISS. Tranquilo, gente? Beleza? Então, o que é importante aqui é entender o conceito de prestação de serviço. É o conceito de prestação de serviço. A grande discussão, gente, cá entre nós, é o seguinte, né? A grande discussão é qual é o conceito de serviço na cessão de direitos? Né? Porque os municípios, cara, eles ganharam muita força depois que o STF entendeu que incide ISS sobre cessão de software. Cessão de software não é fato gerador de ISS, na minha opinião. Não tem obrigação de fazer, ora bolas. Né? Diferente, porque assim, é muito claro, dá até para fazer um distinguishing com relação ao sócio torcedor, por exemplo, com relação à cessão de software, sabia? Porque se você pegar a cessão de software, você até tem uma obrigação de fazer atrelada a depender do contrato de cessão. Se você pegar um contrato de cessão, por exemplo, de uma Microsoft, você faz lá um contrato de cessão do pacote Office.
O contrato de cessão do pacote Office tem uma obrigação de fazer, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Né? Eu assino lá o pacote Office da Microsoft, eu tenho lá um suporte, eu tenho treinamento, eu tenho dicas de como funcionar melhor. Ok, tem obrigação de fazer nesse caso. Eu concordo. Agora, peraí, o sócio torcedor tem obrigação de fazer? Não, só dá desconto. Tem um treinamento lá pro torcedor? Não. Tem lá não tem nada que é feito para o torcedor. O ponto é, o município pega um caso isolado, que é o caso do software, que tem a obrigação de fazer de verdade, não é só uma cessão pura e simples, não é só uma locação pura e simples. E aí, se você quiser dar uma olhada, tem um tributologia sobre isso, é o recurso extraordinário 688223, no caso do software, 688223. E aí, você vai perceber que lá a interpretação do STF, eu lembro bem do voto do ministro Toffoli, ela é muito clara. Nós temos hoje uma obrigação de fazer. Se é obrigação de fazer, é fato gerador do ISS. Ponto, acabou. Se não é obrigação de fazer, não incide ISS. E vida que segue. Aqui não tem obrigação de fazer. Nem no sócio torcedor, nem na seção de marca. Nem na seção de marca, não tem suporte, não tem prestação de serviço, não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? É claro que essa briga não acabou. É claro que o município vai levar isso para o STF, eu não tenho a menor dúvida. Né? Mas é uma grande vitória dos times de futebol e é um assunto que não vai acabar. Essa discussão que envolve o que é conceito de serviço é uma discussão eterna. É uma discussão eterna. Tá? Bom, eu falei que falaria ao final, então anote aí, por favor, o número do processo, caso você queira consultar. É a apelação número 101 3861 42 2021 826 0053. De novo, 101 3861 42 2021 826 0053. 0053. Essa é a apelação cível. Portanto, senhoras e senhores, não incide ISS sobre cessão de marca, não incide ISS sobre sócio torcedor, e o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians se sagraram vencedores nessas disputas judiciais. Pelo menos até agora. Vamos ver se haverá alguma alteração de jurisprudência nos tribunais superiores. Confesso que eu torço para que não aconteça. Gente, espero que você tenha curtido o Tributologia de hoje. Foi um prazer enorme estar com vocês. Se você gostou, dá o seu like, metralha o seu like aí, né? E compartilha esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo gratuito de direito tributário, tá? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês em mais essa semana, em mais esse Tributologia. Lhe desejo muita saúde, muito sucesso e que você tenha uma semana brilhante, uma semana de muitas vitórias, mas principalmente de muita força para que você consiga continuar lutando. Um beijo enorme e até semana que vem com mais Tributologia. Valeu, galera! Beijo! Tchau, tchau!